eu não consigo mexer esse corpo. Então dá uma grande aflição. Então a catalepsia é uma coisa que, assim, muitos canais, muitos pensadores já falaram de catalepsia, muitos livros falam de catalepsia. Nós estamos agora estudando a catalepsia novamente a partir de uma experiência de relato. Certo? Gratidão a todos que estão vendo. Temos a oportunidade de colocar na tela a tua questão. Não tenha medo. A vida é sem medo. Quando explodiu a lâmpada aqui, eu enfrentei sem medo. Porque não é, o medo não é uma energia. Se tu está coerente, está fazendo bem, então não tenha medo. Pode colocar na tela a pergunta e se envolva com as pessoas e com a espiritualidade, porque é isso que ela quer. Ela quer que tu se envolva e desenvolva, desde que tu tenha na mente que é pro bem. Certo? Temos uma boa energia. Estou sentindo uma boa energia. Eu vou relaxar. Tem tópicos que eu vou ler aqui sobre essa live. Eu estou fazendo a live dinâmica, mas eu fiz alguns tópicos de estudo. E já vou colocar agora um pouco depois eu vou para os tópicos. Da última projeção, relato na base, que eu quero lembrar desse relato na base. Eu tive pouca rememoração, mas foi lindo. Eu lembro que eu estava nessa base, é uma base de pesquisa onde saí do corpo por patrocínio. Me levaram até lá. Só que tinha condições para estar lá. E eu não lembrei dessas condições porque eu me encantei muito com o lugar. Então, eu sei mais ou menos o formato, que é um formato mais pro quadrado, pro retângulo, assim, um retângulo pequeno, né? Que ou é quadrado ou é retângulo. Um retângulo saindo do quadrado e indo pro retângulo, né? Um pouquinho. Se não for quadrado, hein? Porque é difícil pegar todos os detalhes, mas eu acho que parece um arroba. Imagina um arroba. Eu acho que é isso que é para definir. Então é um quadrado mesmo. Essa base é um quadrado que dá para você volitar nos corredores. Pelo menos essa é a primeira vez que eu projetei. Nessa outra vez eu não vi todos os corredores. Eu vi alguns quartos novamente. E aí eu adentrei e tinha alguns seres espirituais maravilhosos. Cujo, de eu estar na presença, eu já me apaixonei de energia. Era lindo. E eu lembro que eu passei num dos quartos e tinha uma professora. Por quê? Ela estava num quadro na parede, ela estava escrevendo na parede e estava escrevendo coisas matemáticas, porque pareciam algoritmos matemáticos na parede. E ela escrevendo na parede, eu vi aquela parede cheia de rasuras matemáticas, como se fosse numa faculdade que tu vê assim, o professor com coisas matemáticas. A presença era maravilhosa de energia, eu fiquei com muita curiosidade, quis entrar. Eu lembro que eu volitei assim na porta e fiquei tentando enxergar, porque eu vejo mais nítido na frente e mais embaçado aqui. E aí eu vi várias crianças sentadas no chão, aprendendo aquilo naquela parede, naquele quadro. Tinha um quadro, alguma coisa na parede que ela escrevia. E tinha várias anotações e as crianças aprendendo coisas matemáticas de alta evolução lá, e eu super assim. Legal, Gabe. Legal. Aqui ainda tá Então, se tu colocar a foto, aí já vai na tela. Depois eu vou ler melhor, tá? E aí, estava com todo mundo lá. Mas aí eu comecei a querer ficar por lá, querer descobrir coisas de novo. Minha mente começou, eu quero ficar por aqui. Eu quero ficar aqui. E veio um serzinho, volitou na minha frente. Eu estava um pouquinho assim na parte de fora desse arroba, que tem assim uma partinha de fora, como se fosse uma terra. Porque parecia assim, você imagina um arroba, que é uma estação, num planeta como Marte. Parecia isso. E aí ele falou pra mim, não pode assim, então tu não pode ficar aqui. Porque eu tava começando a entrar nos quartos, querer saber das coisas lá dentro da estação. E parece que eu tinha que fazer alguma outra coisa lá. Ou só ficar quietinho lá olhando. Porque, não sei. E aí o que acontece? Quando ele falou, ele pegou na minha frente, ele falou assim não pode. Eu acordei aqui no corpo, fez assim, voltou. Então, foi pouca coisa nessa estação, né? Eu tenho alguns tópicos que eu quero verificar o trabalho nessa live. E eu tô retomar aqui via tópico. E aí, se eu lembrar mais alguma coisa nessa estação, eu acredito que tenha sido a segunda vez nessa estação. Pode ter sido outra estação? Pode. Mas eu lembro que eu estava lá
por pesquisa e foi patrocinada, porque como que eu cheguei lá? Também é uma grande pesquisa minha, como que eu chego nos lugares, por que eu acordo, porque eu tenho rememorações de bloco de alguns acontecimentos naqueles lugares que eu lembrei. Ah, mas é sonho lúcido? Acho que não, porque são lugares fixos, a lucidez é absurda, a vontade de ficar é absurda, e a parte sentimental cardíaca, o cardio, que é aquela coisa do sentimento, é que voltar pro corpo o quê? Eu quero ficar aqui, tá bom? É bem sério. Então temos tudo isso. Uma live bem pesadinha no início, eu quero verificar agora os tópicos. Então, catalepsia projetiva, eu vou ler junto com todo mundo. Eu vou verificar sempre questões na tela que vão ser colocadas. As questões que todos que estão vendo a live possam fazer as questões na tela, tá? Então, assim, eu tenho anotações aqui. Entrar em estado de harmonia. A parte espiritual vem falando. Porque tive algumas questões até de gripe e tudo mais. Ontem eu estava, assim, com muita dificuldade. Estou tomando antibiótico agora. Eu não sei que ataque que foi. Tem hora que é muito difícil a coisa, tá? E eu recebi da parte espiritual assim, entrar em estado de harmonia, porque às vezes fica assim com irritação. Então entrar em estado de harmonia, assim, as coisas não deu certo na tua vida, entra em estado de harmonia. Fala, não, dane-se, aconteceu, agora eu vou entrar em estado de harmonia. E harmonize-se, é uma coisa assim, uma coisa centrada. Eu espero conseguir passar. Então a mentoria fala isso pra mim, falou esses dias. Acredito que até ontem, capaz de ter, eu notei isso aqui um dia ou dois atrás. Saída dos fatores, calma e força mental. Pessoa com a cabeça dentro d'água, sem oxigênio, é a pessoa desacordada. Veio também essa frase quando eu estava escrevendo para essa live. Pessoa com cabeça dentro d'água, sem oxigênio, é a pessoa desacordada. A pessoa desacordada nesse mundo, ela está na ação e reação da matéria, desacordada. Tudo isso existe, a parte espiritual existe. Como eu estou falando aqui, tem espírito. Tem espírito na primeira dimensão. Tem de monte. Entidades, às vezes. E quanto mais faz trabalho espiritual para ajudar os outros, mais tem a energia negativa que se ofusca, inveja, faz projeto, se dá sucesso no projeto, inveja, pessoas que não querem tua felicidade. Então, precisa de persistência, precisa de tática, precisa de momento de adiar, tem que saber até onde ir. Às vezes a pessoa já comentou o Pensene assim, não, tem que se esforçar, tem que ter esforço e tudo mais, tá dando errado, mas eu vou até o ponto, porque senão tu pode ter a tua parte prejudicada. Então, estratégia, até que ponto que nós vamos em tudo isso? Tá? Saída dos fatores, calma e força mental. Pessoa com a cabeça dentro d'água, sem oxigênio, pessoa desacordada. Vamos acordar, gente. Tudo isso existe. Esses relatos são para poder magnetizar. Tu magnetizando nas lives, nos vídeos, tu vai sair do corpo. Muitas vezes eu vendo canais de espiritualidade e eu saí do corpo, começou fenômenos de espiritualidade diversos por estímulo. Energia possui sons, então olha lá, é bom anotar, porque energia possui som. Quando aconteceu a catalepsia, a parte bineural da coisa já acontece no ouvido, faz faz um barulhão no ouvido, porque tá saindo as conexões de energia do ouvido, tá? Então, catalepsia, ouvido estrala, faz barulho, ou uma coisa assim, fluidez se dá com a constância de saídas extracorpóreas, anotações para essa live. Então, fluidez, quanto mais lidar com as coisas, o medo ele vem, eu tenho medo de ter catalepsia, vai ter de tudo, mas está indo para o desconhecido, está acontecendo, aconteceu comigo, é mais fácil eu sair na próxima, porque tem poder, é como andar de bicicleta, tu aprendeu, pensa longe do corpo, deu catalepsia, pensar na sala, pensar em outro lugar, mentalizar, ou mentalizar a volta ao corpo, que tu volta, ou tu vai para a sala, porque espírito volita, espírito não se mexe, tá fora, tá travado, tu tá na parte espiritual, tá no início, tá soltando as energias. Então, muito amparo causa perturbação, assédio vem. Então, como o canal é para esclarecimento, liberdade, para tirar a culpa sexual das pessoas, a culpa de espiritualidade, o medo, esclarecimento, tares, que é tarefa de esclarecimento, tacon de conforto, que são as